Boa noite, irmãos. Você que está mais ao fundo, eu já soube aqui que talvez a luz do refletor atrapalhe você ver a imagem, não é isso? Veja se atrapalha mesmo. Tá bom? Atrapalha vocês aí no fundo a luz do refletor? Conseguem ler? Tá bom, porque para mim é importante. Daqui a pouco eu vou passar algumas imagens que é bom que você veja. Tá? O nosso tema desta noite é arte, cultura e resposta cristã. Do que é que nós vamos falar? Eu quero que você caminhe comigo pensando na vida como um todo e pensando o que o cristianismo está fazendo aqui nesse mundo. O que é ser cristão no mundo, especialmente na nossa era, o que é ser cristão no mundo que deixou de ser cristão. Que uma coisa era você ser um cristão no Império Romano. O Império podia te perseguir. Algumas vezes disseram dos cristãos que os cristãos eram ateus, porque eles tinham apenas um Deus. Porque no Império Romano, ter um Deus é muito pouco. O próprio apóstolo Paulo, o Jonatas citou aqui, capítulo 17 de Atos, os gregos achavam que ter um Deus só era muito pouco. Um Deus só não vai dar conta de todas as coisas da realidade. Então eles tinham muitos deuses. Os egípcios tinham muitos deuses. E na verdade os cristãos eram perseguidos, eles eram, como diz assim, desdenhados pelas pessoas, porque eles tinham apenas um Deus. No nosso mundo é diferente. O nosso mundo é um mundo de muitos deuses, mas de poucas divindades. Na verdade, existem muitos senhores controlando o coração dos homens nos nossos dias. Mas os homens dos nossos dias dizem que eles não querem saber de Deus. Então uma coisa era ser cristão lá atrás, uma coisa era ser o povo de Deus lá em Canaã, no meio dos deuses dos outros povos, e uma coisa é ser cristão hoje. Será mesmo que é possível manter a crença em Deus no mundo onde as pessoas abandonaram a crença em Deus? E nós vamos ver que não só é possível, mas é necessário. Então eu vou ousar aqui dizer, você que está na escola e lá encontrou um professor de filosofia e ele convenceu você de que essa questão de cristianismo, crer em Deus, foi uma construção que colocaram na sua cabeça e que isso não serve para nada. E você está pensando talvez mesmo que não sirva para nada. Afinal de contas você nem vê Deus. Então eu vou ousar dizer o seguinte: o problema do nosso mundo é justamente a falta de Deus. E eu queria que vocês percebessem, nós vamos criar o argumento justamente para você notar isto, tá? E o que nós vamos fazer? Como é que vai ser a dinâmica? Vamos começar com o estudo bíblico, e depois eu vou mostrar alguns quadros. Eu escolhi alguns quadros, vocês estão vendo ali, hoje nós estamos no museu, não é isso? Além da Mona Lisa e o Picasso, para quem não sabe, Picasso é meu primo, depois vocês podem procurar. Picasso tem Nepomuceno no nome dele, a gente deixa ele usar esse nome, deixou, né? Então você tem vários quadros ali, Salvador Dalí, né? Mas eu quero pegar alguns outros quadros, nenhum desses que estão aqui, embora esses também nos ajudem, representam o que nós vamos dizer. E vamos pegar a pintura e mostrar como a arte está retratando esse mundo, e como a arte está dizendo para nós que nós precisamos de Deus, mesmo que ela negue a Deus. É assim que a gente vai fazer. O que você pode fazer? Você pode perguntar, levante sua mão e faz a pergunta, tá? Ou você pode fazer alguma observação, não tem problema algum. Essa hora é uma hora de bastante contato. Eu pretendo fazer uma exposição bíblica rápida, para a gente se deter um pouco nas imagens, e depois a gente retornar para a Bíblia, para ver a resposta cristã. Tudo bem? Combinado? O ponto de encontro é um encontro, e a gente quer apresentar e discutir a vida moderna, discutir a vida pós-moderna, de uma maneira a apresentar o cristianismo
como uma ferramenta para reconstruir essa vida pós-moderna que nós vivemos, essa vida tão esfacelada que nós vivemos. Nós, seres humanos, nos tornamos especialistas em autodestruição. Nós sabemos, e ninguém precisa nos ensinar, nós sabemos destruir. Você sabe destruir sua família. Ninguém precisa te ensinar. Ninguém precisa nem te incentivar. Você destrói. Você destrói relacionamentos com uma palavra. Você desorganiza a sua vida com um gesto. Gente, tem coisas que nós só não falamos, mas nós sabemos que são assim. Nós sabemos nos destruir. Aliás, nós temos uma certa sede por destruição. Quando a gente encontra as coisas organizadas, você fala, não, eu tenho mania de organização. Aí você fala, então eu gosto de tudo organizado. Em geral, você tem mania de tudo organizado. Quem tem esse tipo de inclinação. Mas se você tem uma pessoa desorganizada do seu lado, você faz o que com ela? Você ama ou briga? Ah, eu acabei de organizar toda a louça. Vem o bagunceiro e bagunça toda a pia de novo. Gente, por causa de uma louça, a gente é capaz de passar um dia sem falar com a pessoa. Ué, quer dizer que a louça organizada é melhor que o convívio com alguém? Veja como nós nos tornamos especialistas em autodestruição. Isso começou lá em Gênesis capítulo 3, abra lá. Meu famoso Gênesis capítulo 3, eu amo esse capítulo 3. Mas eu não vou falar as mesmas coisas que eu já falei outras vezes, tá? Vou mudar um pouquinho. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a primeira desorganização da história da humanidade. Ela é a desorganização mãe de todas as desorganizações seguintes. Se você tem algum tipo de desorganização na sua vida, seja ela da ordem econômica, da ordem dos relacionamentos, estética, seja qual for, ela começou aqui, ó, Gênesis capítulo de número 3. Nos primeiros versículos, a serpente chega para Eva e fala, coma do fruto. Ela resiste, mas depois ela come. A hora que ela come do fruto, ela se desorganiza. Olha o resultado disto. Verso de número 7. Abriram-se então os olhos de Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Eles estavam nus antes? Ou você acha que quando ele comeu o fruto a roupa caiu? Estavam nus antes? Mas antes a criação era boa? Não, a criação era muito boa. Ué, eles estavam nus, a criação era boa. Então agora que eles descobriram que estavam nus, essa descoberta é ordem ou desordem? Entenderam o raciocínio? Vamos lá, de novo. Eles estavam nus antes ou ficaram nus agora? Estavam antes. Só que antes do pecado a criação era perfeita? Sim. Então estar nu era estar perfeito? Agora eles encontraram uma falha ou eles estão olhando a realidade de uma maneira diferente? A maneira diferente é melhor que a que Deus fez? Não. Vocês concordam comigo? A primeira desorganização não aconteceu porque o jardim ficou bagunçado. É porque o homem olhou o jardim e não conseguiu ver a ordem do jardim. Irmãos, o problema central da nossa relação com a nossa realidade não está exatamente na realidade. Está na distorção que a nossa mente, a nossa alma sofreu a ponto da gente não conseguir se relacionar
bem com o que está ao nosso redor. Eu vou voltar para a louça. Vou voltar para a louça. Não, vou voltar para a cama que o menino acordou e não arrumou de manhã. E que talvez esteja até lá, até agora lá. Já tem gente se entregando aqui. Já tem gente confessando os pecados, ajoelhar aqui e falar: Senhor, me perdoa pela minha desorganização. Então vamos lá. Tudo bem, a cama ficou bagunçada. Fica feio cama bagunçada, não fica? O que fica mais feio? Cama bagunçada ou família brigada? Tudo bem, que eu acho que a mãe tem que pegar firme e o pai também. Mas vem cá. E o filho tem que, como diz lá no Nordeste, toma atento, menino. Né? Toma jeito. Tem que se organizar. Tem ou não tem? Tem. Mas eu acho que filho deveria olhar aquela realidade da mãe ou do pai pedindo para arrumar a cama e olhar aquilo não com uma alma desorganizada. Olhar aquilo com um princípio de entender, é preciso ter ordem. O princípio da obediência. Por outro lado, nós pais amamos tanto a organização da cama que somos capazes de dizer coisas duras para nossos filhos por causa da cama desorganizada. Isso não é uma maneira organizada de ver a relação. Gente, no fundo nós não precisamos brigar por causa de travesseiro e cobertor, de lençol, de sapato, de meia debaixo da cama, de guarda-roupa e gaveta desorganizada. Eu sei que vocês vão ficar deprimidos se eu continuar falando desses exemplos. Já tá bom, né? Hoje todo mundo vai chegar em casa, antes de dormir, arruma a cama, depois dorme. Eu sei que nós não precisamos brigar. Nós não precisamos criar uma desordem. Há mais num mundo tão desordenado como nós o vemos. O problema de Adão e Eva é que agora eles estão enxergando a realidade de uma maneira diferente. Quer ver um exemplo? Adão, Deus chega, texto lá, depois vocês podem continuar a leitura, Deus chega para falar com eles, e eles se escondem. Ué, eles já tinham brigado com Deus alguma vez? Eles sabiam como é que era a briga com Deus? Mas agora a relação está desorganizada. Eles enxergam a realidade de Deus de uma maneira... Será que Deus deixou de ser amor? Será que Deus deixou de ser o criador deles? Deixou de ser o provedor deles? Por que agora eles estão escondidos? Eles estão enxergando a realidade de Deus de uma perspectiva diferente. Problema nosso. Gente, eu estou sem óculos e estou ficando cada vez mais cego. Eu estou exagerando, cego é um exagero, mas cada vez enxergando menos, eu estou percebendo isso. Só que quando a gente fala da vida, a gente está cego e não percebe. Porque a gente acha que está vendo, mas o que a gente está vendo não é o que realmente é. E nós precisamos reorganizar a nossa maneira de ver o mundo. Então eu quero mostrar para vocês que a arte, o que é a arte? A arte é o ser humano pondo para fora os sentimentos de como ele vê a realidade, de como ele experimenta a realidade. O Huckemacher, eu estou usando como base esse livrinho do Schaeffer, ele serve muito para os meus estudos. Você fala um livrinho, né? Livrinho mesmo, pequenininho, muito dificinho de ler, mas gostoso. A Morte da Razão, também recomendo. Eu só estou usando esse porque eu não tinha aquele do Huckemacher, aquele livro bacana do Huckemacher. Eu não tinha, queria tanto um livro daquele. Eu procurei, mas eu não encontrei. Né? Quem sabe alguém um dia vai me emprestar para eu poder dar uma olhada. Né? Porque o Schaeffer aprendeu muito sobre o que ele escreveu aqui. Ele aprendeu muito com o Hans Huckemacher. Eles foram amigos por um período.
né? E eles trabalham a ideia de que, e o Huckemar que você citou, aquele texto que você leu, que nós pegamos a arte, nós cristãos, colocamos a arte num lugar à parte. Como a gente não tem o hábito de ter esculturas porque nós somos protestantes, talvez isso, ou roupas sacerdotais, talvez isso fez com que nós, principalmente nós protestantes, tivéssemos uma dificuldade. Eu fiquei pensando, será que alguém vai entrar na igreja hoje e vai achar que a Gioconda... mas a Mona Lisa, o nome original dela é Gioconda, gente. Vocês não sabem disso? Eu também não sabia, aprendi esses dias. Por isso que eu estou usando já. A Gioconda é uma santa, não é, tá? Então, continuamos presbiterianos protestantes aqui. Mas talvez por causa disso, nós tenhamos tornado a arte uma coisa assim de pouco significado para nós. Mas quando a gente vê a arte dos nossos dias, aí então a gente fica triste. Por exemplo, quando a gente ouve a música de nossos dias. Eu não quero fazer crítica a nenhum cantor popular, que eu sei que muita gente depois vai querer brigar comigo. Mas aquele cidadão que diz que ele é um... Como é que é? Ele é um apaixonado? Como é que é, Ana? Romântico anônimo. Aquele que deu um sanduíche amassado. Não, depois vocês precisam ouvir essa música. É arte, tá? É arte. Tá? Irmãos, o que está acontecendo? A arte está expressando o nosso mundo. As pessoas estão dizendo o que elas estão vendo no nosso mundo. E nós cristãos precisamos ouvir, precisamos entender. Porque se nós queremos pregar o Evangelho para essas pessoas, nós precisamos ouvi-las. Nós achamos que pregar o Evangelho é falar de Jesus. É falar de Jesus. Mas é falar de Jesus para quem? Não é só a gente chegar numa praça e falar de Jesus. Pregar o Evangelho é saber quem é que está aqui nessa praça. Estou falando de Jesus para quem? O apóstolo Paulo, vou pegar o seu texto de novo. Ele está falando para os gregos. Então ele cita os poetas gregos. Eles sabem o que os gregos pensam. Ele faz uma análise do que é aquela cultura. E ele responde as perguntas deles. Ou seja, ele fala de Jesus. Porque Jesus é a resposta para todas as culturas. Só que cada cultura tem perguntas diferentes. Você vai falar, mas a resposta é a mesma? É Jesus. Só que nós temos que saber para quem que nós estamos apresentando Jesus. Então eu queria que vocês me acompanhassem aqui, ó. Presta atenção. Você que está aí no fundo, espero que você consiga ver bem a imagem. Diáconos, tem algum diácono? Essa luz aqui, é possível apagar só essa daqui? Vamos ver se vai ficar melhor. Vamos lá. Qual que ele apagou, afinal? Apagaram aqui em cima. Tá ótimo, já ficou bom. Aqui é a Idade Média, gente. Isso aqui é um quadro da Idade Média, uma daquelas famosas Madonas da Idade Média. Conseguem ver? Quero que vocês notem o seguinte nesse quadro. Qual é a figura em destaque aí no quadro? Qual que é a figura em maior destaque aí no quadro? Gente, a mulher, que mulher que é essa? Maria. Crente presbiteriano, hoje vocês estão falando de Maria na igreja. Nossa, tem uma imagem de Maria. Por que esse quadro é importante? E na Idade Média, ou naquilo que a gente pode chamar de o primeiro período da Idade Média, eu acho que eles chamam de Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, quando a arte é apresentada, os valores da religião se destacam. Notem que todo o cenário é uma igreja. São figuras importantes da igreja que estão lado a lado ali com Maria, mas elas são menores. Lembra, gente, estamos falando da Idade Média, igreja católica, né? A arte ali, não tinha protestantismo ainda, tá?
Está se desenvolvendo uma arte cristã. Note, a Maria é maior que todos os elementos do quadro, ela é central no quadro, e Jesus ali, o menino Jesus, que é um menino Jesus meio homem assim, né? Meio menino homem, não, vocês notam ali que é uma figura um pouco diferenciada, é uma tentativa de ilustrar exatamente o Jesus menino, mas um menino maduro. Então você vê que o elemento central é a fé, o elemento central desse quadro. Agora aqui está baixa Idade Média, mas aqui já é alta Idade Média. Um quadro da alta Idade Média ainda é um quadro de tema religioso. Eu tenho que trocar ali é a alta Idade Média, tá? Que é o final lê o texto ali, ó, no final da Idade Média. Ali ainda é um tema religioso, mas está acontecendo uma mudança. Vocês conseguem perceber a mudança? Qual que é a mudança, na opinião de vocês? Gente, daqui eu não consigo entender essas figuras por causa da visão. Vocês conseguem? Ah, lá em cima. Nossa, lá em cima está melhor. Nossa é da outro quadro, tá? Nossa. Estava ótimo lá, põe lá em cima, ficou ótimo. Estão vendo lá? Ali está até melhor, ali mais preciso. Qual é a diferença agora do quadro? O que vocês veem? Muito bom. Você vai ver na alta Idade Média, antes toda a realidade, Deus, né, as coisas de Deus dava conta da realidade como um todo. Vai chegando no final da Idade Média, eu não vou citar filósofo aqui, mas o nome importante é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele chega, quando os muçulmanos vão chegando ali no norte da África, já na Europa, a chegada dos muçulmanos, a tomada dos muçulmanos, a chegada do muçulmano no mundo cristão, e os muçulmanos traziam uma forte filosofia aristotélica. Os muçulmanos são filósofos famosíssimos da parte aristotélica. Eles começam a trazer perguntas, e Tomás de Aquino então vai responder essas perguntas, que, seguindo o Aristóteles, diz assim: existem as coisas que a gente não pode dar conta, que são as coisas do mundo ideal, lá de Platão, mas nós temos que ser um pouco mais pragmáticos e tomar conta do mundo real, onde nós vivemos. Então o Tomás de Aquino ele vai ensinar uma dupla realidade: o mundo da graça e o mundo da natureza. E ali nós estamos vendo no quadro. Mas toda a relação, veja que a graça é maior, mais proeminente e mais realeza, né? Mais produto da realeza. Você vê que todas as figuras do alto, as figuras centrais, elas apontam para um Cristo sentado no trono, talvez ali seja o profeta, profetas, apóstolos, figuras da igreja, talvez Adão e Eva nos quadros, nos quadros externos, tá bom? Mas você vai ver toda a parte da graça mais proeminente. Mas embaixo você tem paisagem, você tem pessoas. Essas pessoas certamente são religiosas, mas elas vivem no mundo natural. O que está acontecendo, gente? O homem está percebendo a realidade e está dizendo: nós precisamos responder. Só que a nossa realidade precisa de uma resposta diferente da do andar de cima. Deixa eu ir um pouquinho mais. Esse é um período muito importante, período do renascentismo. Quem vai para a faculdade ou no segundo grau, acho que já falam do renascentismo, aquela virada antropológica. Quando o mundo todo era ateísta, todo mundo acreditava num tipo de divindade. De repente, depois do René Descartes, ou até mesmo antes, né, no Dante Alighieri, a mudança no pensamento continuamos crendo em Deus, mas o que vale mesmo é o homem. Aqui ainda temos um tema religioso. Sabe quem é esse quadro? Acho que é do Caravaggio. Está meio escuro. O Caravaggio pinta com esses tons escuros mesmo. E ali é Jesus e Tomé. E Tomé põe o dedo na ferida de Jesus. É um tema religioso? É ou não é? E qual a diferença do outro quadro?
Por quê? Mas aquele celestial todo. Exato. Você está vendo o quê? Olha o Jesus como ele é tão humano quanto os outros homens do quadro. O quadro da Gioconda é isso. O quadro da Gioconda, eu tenho uma coisa para dizer sobre ele. Né? Por que é isso? Fala aí, Serginho. Valorização do humano, entendeu? Valorização do humano. É o momento onde começam a aparecer várias imagens de pessoas. Então, peraí que a gente já vai chegar lá. É isso aí, Serginho. Muito bem. Tem um intelectual entre nós. Isso é muito bom. Mas é isso mesmo. Irmãos, eu quero que vocês comecem a ver o que está acontecendo. Não é que as pessoas fizeram a pintura para se revoltar. Elas estão expressando a mudança na sua maneira de ver as coisas. Você vai ver que vai piorar. Vai piorar. De fato, aqui no renascentismo, o exaltar da humanidade fica muito claro. Ainda há um conceito religioso, mas essa religião está cada vez mais no domínio do homem. É a religião que vai se tornar cada vez mais racionalista. Ok? Mais para frente. No neoclassicismo. O que significa neoclassicismo? Deixa eu explicar. Vocês já devem ter ouvido isso. Classicismo é... Lá no Renascentismo... Oi? Fala, querido. Lá no Renascentismo, as pessoas estavam cansadas do que aprenderam na Idade Média. Lembra que elas se revoltaram contra a ideia de um teísmo? O que elas resolveram fazer? Voltar aos clássicos. E quando elas voltam aos clássicos, elas criam o chamado neoclassicismo. Eles tentam esquecer toda aquela história de cristianismo que eles conheciam até então, e eles vão voltar. E este quadro aí, você está vendo agora, não tem aí uma figura religiosa, gente. Sabe que quadro é esse? A morte de Sócrates. Olha a mudança. Eles estavam retratando a religião dava conta da realidade. Depois a religião ficou dividida, graça e natureza. Depois a religião ficou mais na natureza, no domínio da natureza. E agora eu falo assim, para falar a verdade, nós nem precisamos muito da religião para explicar a vida. Rafael, um pintor, tem o Leonardo da Vinci e tem o Rafael, dois grandes pintores. E Rafael pintou um quadro que está lá no Vaticano. E o quadro que ele pintou é a Escola de Atenas. E este quadro, Escola de Atenas, as figuras centrais são Platão e Aristóteles. Não tem nenhum santo, não tem Maria, não tem Jesus, não tem nenhum nome bíblico, nenhuma referência. Você vai ver uma mudança. Por que as pessoas estão pensando? Que esse mundo não precisa de Deus. Nós podemos nos explicar. E o homem está mudando a maneira dele resolver a vida. Lembra do Jardim do Éden? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore que Deus havia proibido, não é isso? Está aqui. Essa Bíblia, Bruna, é proibido pegar. É proibido pegar. Fala para ela pegar. Fala para ela pegar. Por que você não vai pegar? Porque é proibido. Porque é proibido, muito bem. Ela não vai pegar porque eu defini, essa Bíblia é proibido pegar. Ela ali meio serpente, né? Chega para ela e fala, pega lá! Pega lá! E a Bruna, muito crente, né? Fala assim, não vou pegar porque é proibido. Deus definiu, né, a árvore. Agora vamos mudar, Bruna, menos crente agora. Fala para ela pegar. Aí você dá uma olhada na Bíblia. Interessante, do jeito que eu gosto. Aí pega. Pegou. Ela vacilou um pouco, mas ela pegou. O que aconteceu agora? A árvore é a realidade. Deus havia definido, não pegue. Mas Eva mudou a maneira de ver a realidade. Ela foi lá e pegou. Você já fez isso? Coisas que Deus falou para você não fazer, você foi e fez? Já fez isso?
Alguma vez? Você tem certeza que Deus não quer que você faça uma coisa, mas você já foi lá e fez mesmo assim? Qual a diferença entre você e Eva? É que Eva viu que estava nua. Você às vezes nem percebe. Nós temos uma distorção. O que está acontecendo aqui nessas pinturas é que elas estão revelando que essa distorção está em progresso, está piorando. Deixa eu pegar a Bíblia de volta antes que suma. Aqui, ó, romantismo. Romantismo. Eu não sei porquê, eu acho que esse quadro me lembra um ator, aquele que fez o Jack Sparrow. Como é que é o nome dele? Johnny Depp. Ele me lembra o Johnny Depp, eu não sei porquê. Neste quadro aqui, o romantismo, o que fez o romantismo? Lembra que a escola de Sócrates representava um pensamento neoclássico. A nossa razão, a nossa capacidade de filosofar a vida, vai nos explicar a vida. O romantismo vem e diz o seguinte: você sabe o que é que a gente precisa explicar? São as nossas emoções. Eu acho que o cantor romântico Roberto Carlos estava falando desse quadro quando diz: são tantas emoções. O que a gente tem ali, você vê a expressão, não sei se é medo, não sei se é espanto, mas é importante dizer que viver é viver estes diversos sentimentos. O homem não está mais pensando no mundo a partir de Deus. O homem está pensando no mundo a partir de quê? Dele mesmo. É você que fala assim: eu não vou para a igreja porque eu não estou me sentindo bem. Ah, eu não posso... eu sei que Deus mandou eu fazer isso, mas se eu fizer isso, estou sendo hipócrita, porque eu não estou me sentindo à vontade. Vai ter que se sentir à vontade obedecendo. Já pensou se seu filho fala assim: eu não vou arrumar a cama porque eu não estou me sentindo bem arrumando a cama? Não, isso não me faz bem para a alma. Eu não me sinto valorizado se eu arrumo a cama. Já pensou se seu filho começa a usar esse tipo de argumento? Mas as pessoas cansam das suas emoções. Você já se cansou de chorar? Já cansou de procurar felicidade, alegria? Esses meninos que vão para as festas aí, cada vez eles estão numa festa diferente, porque eles cansam. Então nós entramos numa fase chamada realismo. O realismo é assim: esquece emoções, nada de ficar procurando alguma explicação na vida. Vamos viver. Então você tem um quadro, esse quadro eu daria o nome a ele de lotação. A lotação que vem do metrô. O menino está dormindo ali encostado na mulher, ninguém olha para ninguém, tem pessoas de costas, não há expressões, há uma cena extremamente comum. Ela é comum nas expressões das pessoas, as pessoas são comuns, e é uma cena comum, gente, a cena da lotação. Sabe, é uma cena sem brilho, as cores são comuns, as roupas. Notam isso? O que é isso, essa ideia de realismo? A vida não tem explicação, não. Vamos viver. Tem um cantor que tem uma música que é... Tem um cantor que tem uma música... Me fugiu, um pagodeiro. Você vê como é que eu estou bom de arte, né? Deixa a vida me levar. Ah, sim, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho é um realista. Ele encara a vida do jeito que ela vier. A vida não tem graça. A gente tem a obrigação de viver. Por que isso está acontecendo? Porque na virada antropológica, quando Deus deixa de ser importante,
o homem deixa de ser importante também, porque o homem é a imagem, semelhança de Deus. O que está acontecendo com a nossa época, com os nossos dias, e com esse quadro, é que o homem está deixando de ter qualquer valor. Mas vai piorar. A arte vai mostrar que vai piorar. Deixa eu ver o que é que vem a seguir aqui. Olha aqui. Surrealismo. O que é o surrealismo? O que vocês estão vendo ali, gente? No Picasso. Possivelmente a fase azul do Picasso, eu não sei, esse quadro. Quem conhece? Tem alguém que conhece? É a fase azul e a rosa. É, a fase azul e a rosa. Acho que deve ser a fase azul, né? É. Bom, vamos lá. O que vocês estão vendo? O que tem ali? Tem um ser humano ali? Tem um ser humano? Vocês conseguem ver um ser humano? Tem ou não tem, gente? Tem um homem e uma mulher? Ou será que é uma mulher só? É uma mulher. Uma mulher. Qual é a característica desse ser humano? O que ele tem de diferente dos outros quadros? Olha o conceito de arte. É o refinamento. A serpente, o que a serpente está falando aí? Quem que foi? Falaram por aqui. Fala, Aline. Fala. Que é vesga, né? Está precisando ir no oculista, né? Estrábica. Vamos ser mais gentil, estrábica. Né? Qual a diferença? É um ser humano? É. Qual a diferença para os outros quadros? Deformado. Não é preciso. É um ser humano impreciso. Gente, o que o Picasso está fazendo? O Picasso, bom, vocês conhecem, já devem ter ouvido. Picasso era meio temperamental, né? Ele não é isso à toa. E ele não pinta isso só porque está criando um estilo. Ele está dizendo o que é que ele vê. E isso talvez ele esteja vendo nele e vendo nas pessoas. Ele não entende as pessoas. Porque as pessoas estão complicadas. Você acha que as pessoas são complicadas? Vocês acham? Tem alguém mais complicado que você? Você conhece alguém mais? Deve ter, né? Alguém mais complicado que você? Tem, né? Tem alguém aqui que conhece alguém muito complicado? Se você fosse pintar um quadro dessa pessoa, você pintaria assim? Gente, o que a arte está fazendo? A arte está pondo para fora a angústia. Quando você que você ouve uma música, eu queria falar sobre arte, sobre pintura e música, destacar duas coisas. O desenho está deformado, mas tem uma coisa especialmente harmônica no desenho. O que é? Que tem um equilíbrio, uma certa harmonia no desenho. Hã? Não. Também pode ser, parte dele. Sim, há coisas harmônicas. Mas uma coisa harmônica nos desenhos... Estão vendo ali o Romero Brito? Você vê, né? Você vê, né? Os quadros estão loucos. Né? Ali é o Romero Brito. Quem desenhou aquele quadro foi o Tiago. Cadê o Tiago? Tiago não foi jogar bola, né? O Tiago, né? O artista mandou... Não? Pôs ele de castigo, mãe? Ele está de castigo. É o Tiago da Cat pintou o Romero Brito ali. É uma reprodução, tá, gente? Não foi o Romero Brito que copiou o Tiago, não, tá? O Romero Brito, eu não conheço muito bem esse autor, ele é um autor contemporâneo. Tem alguma semelhança entre o Romero Brito e o Picasso? Não são iguais, né? A gente já viu. Mas tem uma semelhança, não tem? Tem um ser humano ali? Tem um ser humano ali? E aquele ser humano que está ali, ele está perfeitinho? Ele está recortado, não está? Ali é mais pop, tá? Eu acho que o Romero Brito é uma arte
contemporânea é mais pop, tá bom? Mas tem uma harmonia ali que tem aqui também. Qual que é? Cores. Eu acho muito interessante isso. Cores. Cores e notas musicais são coisas da arte, porque você pega uma música hoje, às vezes a letra é um bagaço, não serve para nada. Funk, às vezes a letra é um bagaço, mas às vezes as notas, a harmonia, a construção musical é boa. Já viu música em inglês, quando você não sabe inglês, você fala, nossa, essa música é linda. Na minha época, que a gente ouvia inglês, não estava nem aí para o que significava, toda música americana era linda. Quando ouvia a letra, né, aí ficava com um problema, queria ouvir a música, mas não queria saber da letra. Por isso que eu não aprendi inglês até hoje, eu acho. Porque os sons e as cores são coisas que trabalham a partir de estruturas que Deus deixou dentro de nós. Então é mais difícil distorcer. Mas a racionalidade que dá forma ao desenho, nós distorcemos mais. Olha só como é que a arte progride. Isso aqui é o expressionismo, um quadro famoso, O Grito. O expressionismo, ele aponta demais para essa ideia da explosão, da angústia. Não só o quadro, O Grito, mas mesmo outros quadros, vocês vão ver aquelas luzes igual do pintor, que tem um carinho de chapéu, o Van Gogh. Você vai ver aquelas luzes deformando, gritando, os quadros quase sempre explodindo para cima de você. Porque o ser humano está numa angústia que ele não está se aguentando. Nós estamos vivendo um pouco assim, gente. A realidade está sendo expressa na arte. Por que existe funk? O funk existe porque nós temos coisas dentro de nós que precisamos pôr para fora. E elas não são tão boas. E aqui, arte contemporânea. O que vocês estão vendo ali? Quem está vendo ali um barco? Ana está vendo um barco. Quem está vendo ali uma flor? Tem alguém vendo uma flor? Ninguém viu a flor? Você viu? Quem viu? Quem viu? Letícia, você viu a flor? Quem viu outra coisa? Quem viu alguma outra coisa? Nem barco, nem flor. Gente, ali é um ser humano. Arte contemporânea. Está vendo bandeiras. Já está pensando nas Paralimpíadas. Está vendo várias bandeiras. Gente, a arte moderna, como essa, está dizendo o quê? Não existe significado. Cada um por si. Cada um vê o que quer. Teve um cidadão que ele fez como é que eu vou dizer? Para não dizer nada feio. Ele fez desculpa a palavra, um cocô. Ele revestiu o cocô de uma resina, revestiu, levou para o museu e expôs. E disse, isto é o homem. Na Alemanha. Gente, vocês acham que eu estou brincando? Eu estou dizendo que a humanidade está chegando a esse ponto. Lembra lá o Jardim do Éden? Quando eles começaram a ver a realidade distorcida? As pessoas hoje estão cada vez mais distorcidas. O problema é que elas estão se vendo de forma distorcida. Adão e Eva olharam para si mesmos e se perceberam nus. O que aconteceu não é que Deus errou. Eu não tinha percebido que Deus errou, fez a gente nu e a gente é feio. Eles estão se vendo feios.
Feio aqui, lembra, não é um sentido plástico. Só que hoje é assim que as pessoas estão. Deixa eu falar, vamos voltar para a Bíblia. Abra sua Bíblia lá em 1 João, se você trouxe Bíblia, 2 Coríntios, aliás. Eu queria dizer para vocês assim, que o ser humano, e eu queria que vocês pensassem, a arte é só uma maneira do ser humano dizer o que ele está sentindo. A gente não deve olhar a arte por olhar. A arte pode expressar o sentimento de uma época. A literatura, os livros, a música, a escultura, a pintura por excelência. Ela expressa o que o ser humano é. E o ser humano está, a gente pode ver o ser humano se desintegrando. A Bíblia, Jesus já dizia, sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso que a Bíblia usa a ideia de que sem Jesus nós estamos perdidos. A Bíblia diz que por causa do nosso afastamento com Deus, nós entramos nas trevas. E a Bíblia já define que este mundo é um mundo de trevas. E o apóstolo Paulo lá para Timóteo vai dizer assim, e nos últimos dias as trevas serão ainda piores. Gente, nós não estamos brincando aqui. Qual é a resposta que a palavra de Deus tem para este mundo desintegrado, de homens e mulheres desintegrados? A gente fica reclamando, estão acabando com a família. Não é que estão acabando com a família, não. O ser humano é especialista. E o ser humano destruído destrói ainda mais. Por que é que a gente está acabando com a ecologia do planeta? Não é porque a gente quer progredir. Não, é que todo progresso que a gente faz, um homem destruído, ele progride destruindo. Agora mesmo, talvez os seus pensamentos estejam destruindo você. E talvez em seu coração você esteja destruindo alguém. O que a arte faz é só nos apontar esse caminho. Aquilo que Paulo fez em Atenas. Ele olhou a arte daqueles homens, dos ídolos que eles faziam. Ele entendeu os seus poetas e disse, vocês precisam do Deus vivo, porque nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. É ele que dá sentido à vida de vocês. Vocês não percebem isto. O apóstolo Paulo mesmo aqui em 2 Coríntios capítulo 3, vai dizer assim no verso de número 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Nós estamos falando de um cativeiro que está destruindo o homem. É um cativeiro onde ele está preso no mundo de baixo. Ele não consegue olhar para o andar de cima. Ele não consegue, na verdade, ver que nem existe essa divisão. Ele só consegue olhar para ele. E o que é que ele vê? Um homem destruído, em desespero. Mas ele diz o seguinte, onde há o Senhor, aí há liberdade. Jesus já havia dito, conhecereis a verdade vos libertará. E todos nós, como um rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor. Esse é o processo do Evangelho. Reconstruir sua alma. Reconstruir você. Tirar você das cinzas. Você não é isso. A realidade não é isso. Mas eu não posso deixar de olhar para isso e enxergar o nosso mundo. E é para este mundo aí, sem sentido. Já ouviram falar do teatro do absurdo? Já, né? Você sabe que aqui, eu falei outro dia, uma peça de teatro que, inclusive, deu problema porque foi financiada com dinheiro público, lá no Rio de Janeiro, acho que não sei qual que é o teatro lá do Rio de Janeiro. O teatro importante do Rio de Janeiro é uma peça em que homens e mulheres nus, um
lambe o outro nas partes anais. Horrível, não é? Para eles isso é arte. Você diria assim, eu não quero nem saber que existe uma peça dessa. Mas você precisa saber. Porque o cristão tem que olhar para esse mundo. Nós temos que olhar para essa arte e olhar para a Bíblia. E ver a Bíblia dizendo que se nós nos aproximarmos dele, nós seremos como ele é. E ele é perfeito. Louvado seja o Senhor. Eu tenho uma teoria bíblica. Por que nós chegamos nisso? Eu acho que Deus quis que nós chegássemos nisso. Você vai falar, pastor, por quê? Porque Deus decretou todas as coisas. Não é só por isso. Abra em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. A passagem de Jeremias capítulo 18 é muito conhecida. É aquele em que Jeremias chega na casa do oleiro. O oleiro está fazendo um vaso. Só que o que acontece com o vaso? O que acontece com o vaso que está na mão do oleiro? Não, o vaso não quebrou. Antes de ser quebrado, o que aconteceu com o vaso? Se estragou. O vaso se estragou. Verso 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. A minha ideia é de que Deus está fazendo isso aqui, para tirar o nosso orgulho e reconstruir. Mas como é que isso será reconstruído? Com o Evangelho. Moço, você que vai para a universidade, você que trabalha entre as pessoas, você que está vendo as pessoas dizendo Deus não existe, você que está até mesmo no seu dia a dia, você pode dizer Deus existe na igreja, mas vive como se Ele não existisse. Você deve começar a pensar que é isso aí o que está acontecendo. É assim que as pessoas estão e às vezes é assim que você está. Mas quando essa consciência vem, existe uma saída. E a saída dessa passagem é: o oleiro pode fazer de novo. O oleiro sempre pode fazer de novo. É assim na família, é assim nas relações pessoais, é assim no mundo. Só que o problema é que a gente vai para esse mundo, a gente está vivendo nesse mundo totalmente disforme e simplesmente entra nele. A resposta cristã é uma resposta de mudança. O que eu quero propor para vocês? É que vocês aprendam a observar a arte. Leiam sobre a arte. Empresta aí o livro para eu indicar de novo. A arte moderna e a morte de uma cultura. Faz sentido esse título agora para vocês? É a morte de qual cultura? Da cultura que foi construída esse mundo. A cultura do ser humano. E no nosso ocidente, a cultura do cristianismo. Está saindo de cena. Mas nós podemos trazê-la de volta. E isso depende de você. Mas para isso você precisa ouvir. John Stott tem um livro que diz assim: ouça o Espírito, ouça o mundo. O que o Espírito tem a dizer sobre aquilo que o mundo está dizendo? Diga ao mundo o que é que o Espírito diz.
Nosso evangelismo não é mais como era antigamente. Eu na quarta-feira estava usando aquele poeta brasileiro Cazuza e estava falando sobre a morte dos ídolos do presente século. Os ídolos do presente século estão morrendo. A ciência, que antes explicava tudo, a racionalidade, que explicava tudo, nem o hedonismo está sobrevivendo tanto. Aí o Cazuza diz assim: os nossos heróis morreram de overdose. De fato, o ser humano está morrendo. Mas nós temos o que eles precisam. A resposta cristã. Como é que ela é dada? Ela é dada na sua vida. O cristianismo não é só uma mensagem. O cristianismo é um jeito de viver. O cristianismo é você vivendo. Sim, é o testemunho, mas é mais, eu não sei dizer, se é só o testemunho, é você ser completo. É você mostrar para as pessoas como é que você enxerga o mundo diferente. Por que você acha que o jeito do filósofo marxista é melhor que o jeito de Cristo? Por quê? Veja a desconstrução da nossa sociedade com tantas filosofias do presente século. Diga que Cristo tem um jeito diferente. Principalmente para você jovem, o que eu queria era que você se especializasse, que você fosse a um museu. Não assim, né, igual nós improvisamos aqui. Fosse a um museu, fosse aos livros, e enxergasse esse mundo, para você poder falar com seus amigos, mas enxergasse esse mundo que está se deteriorando, e falasse: eu tenho a resposta para isso aqui. Eu li agora e fiz um trabalho que, se Deus quiser, um dia eu vou apresentar para vocês, no livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu nunca gostei muito, tal, mas eu tive que ler, li e gostei demais. Eu sei que talvez vocês não gostem, porque ele é comunista, tal. Né? É muito bom porque ele é comunista? Ah, muito bom o livro. Mas eu vi no Capitães de Areia uma coisa que eu acho que você deve ver nesse mundo. Isso aqui, ó. O que vocês veem aí? Nesse quadro, O Grito. Tem um ser humano ali? Ele está deformado? O mundo onde ele está deformado? Está. Mas o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está gritando. O que será que ele está gritando? Denunciando a distorção, né? Como será que ele está denunciando isso, irmão Eugênio? Será que ele está dizendo assim: estou distorcido? Será que ele está gritando: ai? Ou será que ele está gritando: help? Socorro? Pastor, esse quadro aí foi o quadro recentemente mais caro do mundo. Eu acho que essa cara que ele fez aí, porque até ele ficou impressionado. Verdade. Esse ser humano está gritando. Assim como seu filho, assim como seu vizinho, assim como sua alma. Se você pôr para fora um quadro da sua vida, talvez ele não seja muito diferente deste. Aquele ali, ó, do Romero Brito, ali tem um ser humano, mas ele nem é tão humano assim. Ele é meio animal. Ele tem traços de emotividade, mas ele tem traços cúbicos, racionais. Ali é um grito. Ele está perguntando: quem que eu devo achar que sou? Um animal? Um ser racional? Um ser emotivo? Parece que ele está pegando todas as linhas de pensamento e pondo tudo num quadro só. Por quê?
Que ele não sabe quem ele é. É o seu filho que está gritando, é o esposo, é o ser humano. Vamos parar para pensar melhor nisso. Esse é o nosso ponto de encontro. Um trabalho cujo objetivo é alertar você para questões como esta. Abrir, quem sabe, os seus olhos, meditar, a gente conversar, a gente poder expor, você poder dizer, você poder refletir. Eu quero que você tenha liberdade nesse nosso encontro, para poder pensar bem a sua vida e ajudar outras pessoas. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma observação? Pode acender as luzes aí, obrigado. Alguém? Pois não. Esse Cristo seria tudo que na Bíblia, Salmos 13, versículo 1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim? Pode ser. Mas é que no nosso tempo, eles não estão gritando para Deus, porque eles não acham que existe um Deus para ouvi-los. Nós é que temos que dizer para eles, grite, mas grite para Deus. Porque o salmista está dando o grito certo. O salmista está dizendo, até quando, Senhor? O salmista percebe que há desarranjos, mas ele recorre ao Senhor. Este grito do homem hoje não é assim. É um grito perdido. Na verdade é um grito de desespero, é um grito sem esperança. Mais alguma pergunta, alguma observação? Vocês são tão bonzinhos, né?